Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, um dia maravilhoso para vocês. Eu queria dar um pequeno depoimento, né? Eu gostaria que você pudesse ficar aí, para você compartilhar, porque pode ser importante para você, como foi importante para mim e para outras pessoas. Essa semana passada, essas 2 semanas que se passaram, 2 pessoas, através do Espírito Santo, eu consegui alcançá-los para Jesus. Eles declararam a sua vida, eles entregaram a sua vida para Jesus, pediram perdão dos seus pecados e pediram que Deus escrevesse o seu nome no livro da vida para que eles alcancem a salvação e assim caminhar com Jesus. Mas não é fácil, né? Você tem que se humilhar e depois que você fez isso, o Espírito Santo, se você creu, vem fazer moradia dentro de você. E a gente está orando por essas pessoas, mandando mensagem, conversando, para que eles meditem na Bíblia, leiam a palavra, porque é o que nos fortalece. E aconteceu comigo isso também. Eu me converti numa quinta-feira, um convite da minha irmã Ivone, ficou me enchendo o saco, tanto chamar. Eu falei, para ela parar de me encher o saco, eu vou lá, na igreja. E eu tinha um trauma contra os crentes, né? Para mim, crente que tinha dinheiro era ladrão. E o crente que era pobre, andava com aquele paletozinho, com a Bíblia debaixo, era um fracassado. Então esse era o meu conceito sobre os crentes, sobre os cristãos, né? E eu acabei indo nessa igreja e aí deu ruim, quer dizer, deu bom, né? E aí eu fui chamado, Jesus lá na frente falou, você que está aí, vem aqui que eu quero falar com você. Eu sou o seu amigo. E cara, eu levantei e fui pensando, e as bebidas, zoeiras, mentiras, não sei o que, um monte de coisa, né? E o Espírito Santo falou, vem aqui, eu sou o seu amigo. E eu fui lá e aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Isso numa quinta-feira. No domingo eu fui na casa da minha sogra, e tinha uns vizinhos lá que tocavam samba, tomavam uma breja, como eu fazia também. E eles me convidaram para um churrasco, nunca tinham me convidado. Eu ia na casa de outros amigos, mas isso aí nunca tinha me convidado. Me convidaram para um churrasco, eu sei que você gosta de tocar uma timba, gosta do samba, vamos lá. Meu filhinho na época tinha 3 anos, e eu fui lá, aí sentei ali, eles me deram a timba, começamos a levar o samba ali e tal, cerveja gelada rolando, churrasquinho da hora, tudo maravilhoso. E eu havia me esquecido que na quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, em 3 dias eu já tinha esquecido de Jesus. Eu já tinha esquecido que eu tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E que eu não era mais o mesmo cara, a minha vida não era mais a mesma. Nada contra, né, as pessoas, nada contra ninguém. Mas eu com Deus não era para estar naquele ambiente ali. E ali, o meu filhinho, eu olhando ali, eu tocando, bebendo. E quando eu olhei nos olhos dele, o Espírito Santo falou comigo através dos olhos do meu filho de 3 anos. Acredite se você quiser. Ele falou, isso aqui é lugar para você. Você está fazendo como um cão que volta para comer o próprio vômito. Você está fazendo como uma porca lavada que volta ao chiqueiro. Esse é o seu comportamento diante de mim. Eu me senti envergonhado, cara. Eu me senti humilhado ali. Me senti como o pior dos homens. Realmente como uma porca, como um porco que volta ao chiqueiro. E ali eu levantei, entreguei a timba ali na mão dos caras. Deixei a cerveja pra lá. Ele falou, e aí, cara, onde você vai, mano? Pô, tá, agora que tá pegando, vou buscar mais cerveja, buscar mais... Sabe como é que é, né? Eu falei, não, cara, pra mim parou, encerra aqui. Não, pô, começou a falar, e aí, você tá tirando os mano? Eu falei, cara, pra mim, acabou agora, encerra agora. Então eu tava falando pra eles, e eles não entenderam, mas eu tava falando pra mim mesmo, que eu não queria mais aquilo, eu não queria mais aquela vida. Uma vida de mentira, uma vida de muita coisa errada, que eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas a gente está no mundão, você sabe. Tudo é lícito, tudo é permitido e tudo é de boa. Desde que você trabalhe, desde que você pague suas contas, pague os seus impostos, tudo é de boa.
Então Satanás, ele nos convence que isso é legal, que a sociedade faz, então você pode fazer. Mas quando você recebe o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele vem fazer moradia dentro de você. E você se torna como um vento. Não sabe para onde vai, nem para onde vem. Apenas obedece. Com Deus, Jesus e o Espírito Santo é assim. Sim, sim, não, não, e permissão para ser preso. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Se esse vídeo for relevante para você, compartilha ele, manda para as pessoas que de repente você quer ver se convertendo, de repente se converter, mas tem dificuldade. Porque, cara, você tem que negar a sua carne. Você tem que fazer como Paulo fazia, esmurrar a carne, esmurrar a sua carne, matar a carne, porque a nossa carne, o nosso corpo, ele é contra nós, ele é o nosso inimigo. Além do diabo, nós temos um inimigo que é pior que o diabo ainda, que é a nossa própria carne. Mas o nosso espírito, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, tem que vencer a carne. Então, que você tem algum amigo que está sofrendo, que se converteu, mas não consegue andar nos caminhos do Senhor, manda para ele esse vídeo, que ele possa ser tocado. Compartilha, me ajuda a evangelizar e Deus vai abençoar a sua vida, amém? Fica na paz do Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém e amém.